sou a professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 10.1. A ideia aqui é a gente aplicar um pouquinho mais em exercícios, né, o que a gente estudou sobre a radiciação. Então, nosso objetivo vai ser resolver e elaborar problemas, né, e exercícios que envolvam o que estudamos sobre radiciação, certo? Os materiais que você vai precisar vão ser o seu caderno, caneta, lápis e borracha. Então, vamos começar os primeiros exercícios. A ideia é vocês lerem aqui a pergunta com a gente, pausa o exercício, né? Pausa o vídeo, resolve o exercício e volta aqui para conferir a resposta. Então, número 1, quantas das expressões seguintes não são definidas no conjunto R dos números reais? Então, a gente tem aqui, né, algumas raízes que são ou não definidas no conjunto dos números reais. Então, vamos analisar aqui todas elas, né, e ver quais delas que não são definidas no conjunto dos números reais. Na letra A, a gente tem raiz cúbica de menos 8. Então, raiz cúbica de menos 8, ele é um número negativo, né? Só que ela vai ser definida no conjunto dos números reais porque ela é uma raiz cúbica. É uma raiz com índice ímpar. Então, existe sim raiz de menos 8, né? Se for raiz cúbica. Raiz quinta de 32 é um número positivo, então, obviamente, ela vai ser sim definida no conjunto dos números reais, né? Mas na letra C a gente tem raiz quadrada de menos 1, ou seja, uma raiz com índice par de número negativo. E a gente sabe que esse tipo de raiz não pertence ao conjunto dos números reais. Então a letra C é a primeira expressão aqui que a gente tem que não está definida no conjunto dos números reais. Raiz décima de 1, estamos trabalhando com números positivos, então ela é sim definida no conjunto dos números reais. Letra E, raiz quarta de menos 16. Então, aqui novamente, uma raiz de índice par com um número negativo, né? Então, aqui a gente vê que também essa não vai ser definida no conjunto dos números reais. E a letra F, a gente tem uma raiz cúbica de número negativo, mas raiz cúbica, né, expoente ímpar, ela é sim definida no conjunto dos números reais, mesmo se ela for negativa, ok? Então, como resposta, a gente tem apenas, então, duas raízes que não estão definidas no conjunto dos números reais, que são as raízes menos 1 e raiz quarta de menos 16, ok? Número 2, verifique se a expressão raiz quadrada de x quadrado menos y quadrado é definida no conjunto R quando x é igual a 13 e y é igual a menos 12. Então, vamos resolver, né? Substituindo no lugar do x o 13 e no lugar do y o menos 12. Então, eu vou ter 13 ao quadrado menos, faltou um menos aqui que a professora esqueceu de escrever, menos 12 ao quadrado. Só que menos 12 ao quadrado vai resultar em 144 igual. 169 menos 144 vai resultar em 25, raiz de 25 é 5. Ela é, sim, definida no conjunto dos números reais e ela vale 5, né? Então, ela é, sim, definida no conjunto dos números reais, ok? Número 3, dividindo o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número diferente de zero, simplifique os radicais. Então, a ideia aqui é fazer uma simplificação como a gente fazia simplificação de frações, né? Encontrar um número que divida tanto pelo índice quanto pelo expoente dos radicais, certo? Nesse caso aqui, que número que eu consigo dividir tanto por 15 quanto por 5? Eu consigo dividir os dois por 5. 15 dividido por 5 dá 3, 5 dividido por 5 dá 1. Então, a minha resposta vai ficar raiz cúbica de 2. Mesma coisa aqui, o mesmo número que divida 14 e 7 vai ser o próprio 7. Vou dividir, então, 14 por 7 vai dar 2. E 7 por 7 vai dar 1. Observem que eu não preciso escrever o 2 e nem preciso escrever o 1, certo? Eu tenho raiz quadrada de 3. 16, né? Raiz 16 de 10 elevado na quarta. Eu consigo dividir tudo por 4. Eu vou ficar com raiz quarta de 10. E aqui, 10, raiz décima, de 5 elevado na 8. Consigo dividir tudo por 2. Vou ficar com raiz quinta de 5 elevado na quarta, ok? Número 4, determine o número real x das igualdades. Então, observando aqui essa nossa raiz, né, a gente viu que quando eu tenho uma raiz dentro de outra, eu vou multiplicar os meus índices, né? Então, eu sei que pelas propriedades estudadas, eu vou ter, então, x vezes 6 igual a 24. E aí eu vou descobrir, passo esse x
esse 6 dividido, perdão, para o outro lado, né? Vou ficar com x igual a 24 divididos por 6, que vai me resultar em 4, ok? Letra B, mesma coisa, né? Vou multiplicar 5 vezes 3 igual a 15, né? Os índices, eles precisam ser iguais, ok? Então, eu vou ter, passando 5 dividindo, x igual a 15 sobre 5, x igual a 3. Perfeito? Número 5. Sabendo que raiz de 2.304 e y é igual a raiz sexta de 64, qual é o valor da razão entre x e y? Então, vamos calcular separado, né? Vamos iniciar calculando o valor de y. Eu faço que é a fatoração do 64, para eu poder saber qual vai ser o valor da raiz sexta de 64. Eu vejo que 64, quando eu fatoro, ele é igual a 2 elevado na sexta. E aí, 2 elevado na sexta numa raiz sexta, simplifico o meu expoente com o meu índice, eu vou ter então igual a 2, perfeito? Então, y é igual a 2, ok? Aí eu vou ter que fatorar o x também. O x, a fatoração é 2.304. Observem que dá bastante mais, tem muito mais cálculo, né? Eu vou chegar então que x 2.304, perdão, é igual a 2 elevado na oitava vezes 3 elevado ao quadrado. Estou trabalhando com raiz quadrada, então eu vou dividir esse 2 na oitava em 4, 2 ao quadrado. Eu sei que eu consigo simplificar todos eles, né? Eu vou ficar com 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, ok? Essa multiplicação toda vai me resultar em x igual a 48. E aí ele pergunta, né? Perdão, a pergunta era x divididos por y. X divididos por y vai ser 48 divididos por 2, que vai ser igual então a 24, ok? Resposta 24. Número 6. Para A igual a 40, para B igual a 25 e C igual a 200, determine o valor numérico da expressão algébrica C mais A vezes B. Substituir os valores, gente, no lugar das letras. No lugar do A você coloca o 40, no lugar do B vai o 25, no lugar do C vai o 200. Então, eu vou ter C, que vai ser 200, mais 40 vezes 25, que vai ser 1.000. Então, vai ter 1.200. Raiz de 1.200, eu preciso, então, fatorar para descobrir qual vai ser o valor. Eu vou ter que a fatoração de raiz de 1.200 vai ser 2 elevado na quarta vezes 3 vezes 5 ao quadrado. E aí, essa fatoração eu consigo apenas simplificar esses dois números, né? O 3 permanece dentro da raiz, o 2 na quarta aqui eu consigo abrir ele como se fosse 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Eu vou ter, então, 2 vezes 2 vezes 5, né? Esses valores todos saem da raiz. E o raiz de 3 permanece ali dentro, certo? Então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 5 é 20. Então, eu tenho que raiz de 1.200 pode ser simplificado como 20 raiz de 3, ok? Número 7. Considere os seguintes valores. Raiz de 2 igual a 1,41 e raiz de 3 igual a 1,73. Usando esses valores, simplifique os radicais e dê o valor de cada um na forma decimal. Então, a ideia aqui é utilizar esses valores que ele me deu, certo? Então, eu vou fatorar os 50, eu vou ter, então, 2 vezes 5 ao quadrado. Eu vou tirar esse 5 da raiz, eu vou ficar com 5 raiz de 2. No lugar do raiz de 2, ele manda eu utilizar 1,41. Então, a prof vai até escrever aqui no quadro, raiz de 2 é igual, aproximado, né? Mas ele manda usar igual, 1,41. E raiz de 3, ele manda usar 1,73, certo? Sempre importante ressaltar, se a questão não te dá o valor da raiz, você pode deixar a raiz ali, não tem problema. Então, se o exercício não desse esses valores para você usar, a resposta poderia ser apenas 5 raiz de 2, certo? Mas como ele te deu aqui, você usa. Então, 5 vezes 1,42 vai resultar em 7,05, ok? Letra B. 675, vou fatorar esse valor, eu vou chegar em 3 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Eu fico, então, com 3 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado, né? O 3 e o 5 que estão ao quadrado saem da raiz. Eu vou ficar com 3 vezes 5 vezes raiz de 3. 3 vezes 5 é 15, 15 raiz de 3.
Raiz de 3 é 1,73, que ele nos deu aqui. Multiplico esse valor por 15, eu vou chegar então em 25,95. Bem tranquilo, né, gente? É bem facinho de fazer esses exercícios, né? Na verdade, a gente já trabalha aí com radiciação há bastante tempo. Claro que nesse ano a gente aprofundou um pouquinho mais esse conhecimento, né? Mas aqui é a aplicação do que a gente estudou na aula anterior, tá certo? Não esqueçam de fazer os exercícios, de revisar o conteúdo que vocês têm disponível. Eu encontro vocês na nossa próxima aula, então.